Para os cegos, um evangelista leigo chamado Cosmas teve um encontro inesperado com um cego, enquanto se preparava a realizar uma campanha evangelizadora em Douala, a maior cidade dos Camarões, África. O homem lhe disse: se você tem qualquer projeto na vida, deve ser um projeto para pessoas cegas. Para Cosme, essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Cabeça. Naquela noite ele teve um sonho em que estava conversando com um cego. Na manhã seguinte, ele se perguntou se o sonho teria alguma ligação com o cego que ele conhecera naquele dia antigo. Naquela tarde, enquanto continuava os preparativos para as reuniões de campanha, evangelização, conheceu 10 cegos e à noite sonhou que estava num estádio de futebol cheio de cegos. Quando ele acordou, teve a impressão de que Deus ele estava ligando para trabalhar com cegos. Isso aconteceu em 2014, e atualmente Cosmas lidera um grupo de 350 pessoas. Cego, ele prega o evangelho para eles, ensina-lhes a Bíblia, e os ajuda com suas necessidades sociais e educacional. Vários foram batizados. Abaixo apresentamos as histórias de 2 dessas pessoas. Apollinaire é um mecânico que trabalhou quase 20 anos para uma marca de automóveis francesa. Em 1990 começou a ter problemas de visão, que foram piorando aos poucos até que, em 2004, ele perdeu a visão e o emprego. Ser em casa, passei muito tempo ouvindo o rádio, e numa tarde de sábado ele sintonizou uma estação adventista. O programa de rádio escrito é apresentado por Cosmas. Nesse programa, Cosmas falou para cegos por 1 hora, e convidou os ouvintes a irem à igreja nas manhãs de sábado. Na segunda-feira seguinte, Apollinaire foi à estação de rádio encontrar-se com Cosmas, e um técnico disse a ele que ele trabalhava no hospital de segunda a sexta. Apollinaire foi para o hospital, onde conheceu Cosmas. Ambos conseguiram concordar em encontrar o próximo sábado na igreja. Depois daquela primeira visita à igreja, Apollinaire começou a frequentar todos os sábados. Com o tempo, ele foi batizado e se tornou membro da igreja adventista. Hoje você tem 58 anos, e diz que se sente feliz em adorar com pessoas que amam a Deus e aos cegos. Fiquei surpreso ao conhecer pessoas preocupadas com os cegos, já que a sociedade praticamente nos rejeita. Comentários. Quando Flora tinha 32 anos, ele começou a ter fortes dores de cabeça. Nunca tinha tido problemas de visão, mas em 3 meses após o início da dor, ele perdeu completamente a visão. Ela se sentiu rejeitada pela sociedade e, isolada em casa, comecei a ouvir rádio, principalmente o programa Está Escrito. Ele ficou muito atraído por isso programa apresentado pela Cosmas. Flora sempre viu Jesus como um sacerdote humano, como alguém que eu poderia pedir ajuda quando tivesse problemas. Mas ouvindo Está Escrito, ele descobriu que Jesus pode mudar vidas. Ele também ouviu isso. Os adventistas valorizam os cegos, e decidiram ir à igreja aos sábados. Como estavam com o passar dos meses, Flora começou a sorrir mais, e sinta-se feliz novamente. Ele nasceu em seu desejo interior de compartilhar sua alegria com outros. Ele também foi batizado e filiou-se à igreja adventista. Então ela conheceu um membro da igreja que queria se casar com ela. A família de ele se opôs a esse casamento, mas perguntou-lhes: se eu fosse cego, você não iria querer que eu poderia me casar? Quando confirmaram que, de fato, queriam que ele poderiam casar, disse-lhes: então permitam-me casar com Flora. O casal, casado em 2022, Flora tem atualmente 40 anos e ensina ciência da computação para pessoas cegas. Dele maior alegria é falar-lhes daquele Jesus que ama e não rejeita ninguém. Eu sou cego, mas vivo uma vida plena. Eu tenho um lugar em o mundo e não me falta nada. Conta. Parte das ofertas do 13º sábado ajudará a continuar o trabalho missionário homem suíço, que fundou o programa escrito em 1963, Ilha dos Camarões. Este missionário, chamado Aimé Cozendai, foi um pioneiro da obra adventista em Camarões, e, durante os seus mais de 50 anos de serviço, ele também abriu centenas de escolas da igreja. As ofertas deste trimestre ajudarão a abrir uma escola primária. Se trata de uma escola bilíngue francês-inglês na qual as crianças serão capazes de aprender sobre Jesus em ambas línguas. Obrigado por fazer planos para dar uma oferta generosa, que permite manter vivo o espírito missionário na África Ocidental.